Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância da gente aprender a se controlar e falar um pouquinho também sobre o fato, o que acontece quando a gente não tem controle próprio das nossas emoções, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo e gostando do vídeo deixe seu like e se por acaso você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, ok? Vamos lá? Para começar, eu quero fazer algumas perguntas para você. Como você se comporta quando você está com muita raiva? Ou quando você sente muito medo? Ou quem sabe quando o seu coração é assaltado por aquela paixão, sabe, aquele sentimento avassalador? Ou de repente qualquer um outro tipo de sentimento que você julgue ser bem forte, bem pesado para você suportar. Qual é o seu comportamento mediante a esses sentimentos? Você se considera uma pessoa controlada, ou seja, que tem autocontrole, ou você é o tipo de pessoa que se sujeita às suas emoções, aos sentimentos avassaladores? Você sabia que a grande maioria de nós, não sabemos controlar as nossas emoções? Não aprendemos a controlar as nossas emoções? E por causa disso, erros grotescos, com consequências irreparáveis, nós vamos assim cometendo à medida que a gente se sujeita aos sentimentos ruins. Então, hoje, nesse vídeo, você vai aprender a se controlar. Você vai aprender, pelo menos, buscar para ter autocontrole. Porque, caso contrário, a nossa vida vai ficando atropelada, nós vamos cometendo um erro atrás do outro, devido ao fato da gente não ter o controle. As emoções violentas, elas exigem que a gente faça algo quando elas estão dentro do nosso coração, não é mesmo? Por exemplo, quando a gente está com raiva, dá vontade da gente fazer o quê? Xingar, gritar, ofender, porque é isso que o sentimento está pedindo, Ou agredir, e quem sabe até quando chega naquela situação assim, no ápice da raiva, algumas pessoas chegam até matar por causa da raiva, do ódio, não é mesmo? Ou quando a pessoa tá ali, ela tá falando que ela tá apaixonada, aí o que ela pensa? Não, eu preciso ter aquela pessoa. Então ela corre atrás, ela faz loucuras para ficar junto com aquela pessoa. E não importa se essa pessoa tem algum compromisso já, ou se você que está sentindo isso tem algum compromisso, você quer porque quer o quê? Fazer com que o que você está sentindo seja correspondido, ou você quer fazer com que os sentimentos tomem alguma atitude. Então, é importante você, assim, aprender a controlar as suas emoções. Por quê? Porque se a gente for fazendo tudo que a gente tem vontade, se todo sentimento que vier no nosso coração, a gente começar a transformar eles em atitudes, amados, vai virar um Deus nos acuda, a nossa vida vai virar de ponta cabeça. Então, você, talvez, que está aí me ouvindo, tem essas dificuldades, enfrenta esses problemas, você não é uma pessoa controlada. E a palavra do Senhor, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, está lá os 9 frutos do Espírito. E dentre eles está um chamado domínio próprio, que é o fato da gente dominar as nossas emoções, dominar a nós mesmos. Se você não tem domínio próprio, você tem o quê? Um demônio próprio. Forte isso, não é? Mas é uma realidade, amados. Quando a gente não sabe se controlar, quando a gente é totalmente impulsivo, compulsivo, nós certamente, quem está por trás de todo esse descontrole é Satanás. Ou seja, nadando de braçada na nossa vida, curtindo com a nossa cara, mediante a sentimentos que ele vai colocando no nosso coração, e aí a gente vai perdendo o controle e vai fazendo uma barbaridade atrás da outra. Falando em barbaridade, a Bíblia conta a história de um príncipe que foi completamente descontrolado. Não tinha controle nenhum das suas emoções, dos sentimentos que estavam assim enchendo o coração dele. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 13, tá? Conta a história de Amnon, um dos filhos de Davi,
que se afeiçoou, que se apaixonou por sua própria irmã, meia-irmã, mas era irmã. A princesa chamava-se Tamar. E por conta desse sentimento dele, ele cometeu um crime, que foi estuprar a própria irmã, né? Um incesto ele cometeu. Ele se apaixonou, não quis se desfazer desse sentimento, quis continuar sentindo isso, e isso levou ele a cometer a essa desgraça dentro da família dele. E isso culminou futuramente na morte dele. E aí, amados, contando assim, parece que foi super simples, rapidinho, foi assim, pá. Não, teve todo um enredo para ele chegar e cometer esse crime. O que ele fez que fez com que ele se sujeitasse a esse sentimento? Ele simplesmente, amados, foi caminhando passo a passo, passos errados, por caminhos errados, até ele chegar no momento aonde ele foi forçado a fazer aquilo, né? Ele já não tinha mais opção, ele já não tinha mais controle sobre ele. O diabo já tinha tomado completamente as ações e as emoções dele. E ele força a irmã dele ali naquele ato, trazendo muita desgraça, tanto para a vida dele, quanto para a vida da irmã e de todos os seus irmãos e do seu pai Davi. Escute uma coisa só. O enredo dessa história, que eu vou compartilhar com vocês, é o que nos traz temor, precisa nos trazer temor. Por quê? Porque às vezes, amados, a gente brinca com as coisas. Às vezes a gente acha que a gente tem domínio das coisas, que não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu faço, né? E aí quando vem algum conselho para que a gente saia, né, dessa situação, para que a gente vigie, a gente acha que as pessoas estão nos julgando, a gente acha que as pessoas estão olhando para nós e estão querendo mandar em nós. E aí a gente fala, não, eu sou maior, sou vacinado, eu sei o que eu estou fazendo. Mas aí a gente está cometendo uma sequência de erros que futuramente virão como colheita na nossa vida. Escute uma coisa, nós somos livres para plantar o que a gente quiser, mas nós somos escravos da nossa própria colheita. Então é importante nós irmos aprendendo no Senhor a controlar os nossos ímpetos, as nossas emoções, os sentimentos, os desejos que vêm no nosso coração. Parece que a gente vai explodir, parece que a gente vai morrer se a gente não fizer tal coisa, se a gente não tomar tal atitude. Mas na verdade é que quando a gente se sujeita a sentimentos tóxicos é que a gente acaba aqui morrendo. A gente mata relacionamentos, a gente mata a nossa credibilidade, a gente ofende as pessoas, a gente maltrata as pessoas, a gente acaba com o nosso casamento muitas vezes por conta da gente o quê? Não ter domínio próprio das nossas emoções. Escute só, quando Amnon percebeu que ele estava gostando da irmã dele, era para ele ter feito o quê? Era para ele ter abortado esse sentimento. Poxa, eu tô gostando da minha irmã. Isso não está certo, isso não convém. Mas não, ele o quê? Se apaixonou por ela e continuou apaixonado. Às vezes, amados, os sentimentos, eles vêm na nossa vida, a gente não sabe nem de onde veio, né? A gente não sabe como que a gente sentiu isso, como que a gente pensou isso, como é que a gente sonhou tal coisa. E aí a gente vai, e os sentimentos, eles são tão fortes que eles chegam até a arder a nossa pele. A Bíblia fala que Amnon ficou doente, ele começou a emagrecer por conta do sentimento que ele tinha pela irmã. Ele, ao invés dele abortar isso, ao invés dele procurar uma ajuda, ele continuou daquele jeito. Ele se entregou aos sentimentos. Escute uma coisa, amados. Quantas coisas erradas a gente faz quando a gente gosta, quando a gente passa a ter sentimentos por pessoas erradas. Quantas pessoas estragam com famílias por conta de sentimentos errados. Por isso que a gente precisa ir e perceber, poxa, eu não posso sentir isso. Então eu vou precisar ir ao Senhor, ir pedir para Ele vir arrancar esse sentimento do meu coração. E não foi isso que Amnon fez. O que ele fez? Ao invés dele pedir uma ajuda para se desfazer disso, ele continuou com o sentimento. E aquilo oprimiu ele. Aquilo fez com que ele não tirasse Tamar, sua irmã, da cabeça. E a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo
7, versículo 7, que a opressão faz enlouquecer até os sábios. Então ele ficou louco de paixão, de desejo por sua própria irmã. Por quê? Porque ele foi o quê? Alimentando esse sentimento. E o pior, outra coisa que ele fez de terrível, foi que ele confidenciou os sentimentos que ele tinha pela irmã para alguém que era mais maluco do que ele, mais sem noção do que ele, mais terrível do que ele. Ele tinha um amigo chamado Jonadab, e ele conta para esse amigo o que ele estava sentindo, o porquê que ele estava mal. E esse amigo deu ideias terríveis para ele. Esse amigo incentivou a ele. Eu chamo pessoas como Jonadab de consolidadores de enfermidade. Às vezes você está com algum sentimento errado, né? As emoções estão à flor da pele, você está a ponto de errar, né? Mas você não errou ainda. Aí você confidencia isso para alguém que não tem juízo algum. E essa pessoa vai te incentivar. O que ela vai falar para você? Segue o seu coração. Faz o que o teu coração está pedindo. Amados, o pior conselho que existe nesse mundo é esse. Segue o seu coração. Sabe qual que é o melhor conselho? O melhor conselho está na palavra. Provérbios 23, 26. Filho meu, dai-me o teu coração. É Deus pedindo para que a gente dê o nosso coração ao Senhor, porque Ele sabe o que vai fazer. Outro conselho maravilhoso é o que está em Provérbios 4, 23. De tudo que você deve guardar nessa vida, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas para a vida. E não foi isso que ele recebeu ao dar a notícia, ao informar o amigo que ele estava apaixonado pela irmã. Ele recebeu o que? Incentivo, consolidadores de enfermidade. Ei, amados, observa seus amigos. Se eles aprovam tudo que você faz, mesmo sabendo que tudo que você faz é errado, eles não são teus amigos. Por quê? Porque eles sabem que futuramente você vai começar a colher essas desgraças na sua vida. E se eles continuam te incentivando, na verdade eles estão querendo ver a sua ruína. É o que eu sempre digo: a alma pede o errado e depois nos pune. E foi o que foi acontecendo com Amnon. Foi o que aconteceu com Amnon. Ele foi o que? Se entregando cada vez mais ao sentimento, e ainda com o amigo buzinando na cabeça dele. Ele planejou o mal. Ele fez um teatro. Ele chamou o pai dele, falando que ele estava doente e que se a irmã dele viesse fazer uma sopa, uma comida, um bolo, ele, talvez comeria, porque ele estava sem comer já há alguns dias. Porque a paixão, o sentimento errado, o sentimento ruim, ele adoece o nosso físico. Quando a nossa alma não está bem, ela se vinga no nosso corpo. E Amnon foi emagrecendo, e então ele usou isso como um pretexto para o que? Atrair o pai até ele, e o pai pedir para a irmã fazer a comida. E estando a irmã dentro da casa dele, pediu para que todos saíssem, e lá ele comete o incesto. Força a irmã ele estupra a irmã dele. Coisa horrível, que coisa tenebrosa. Mas, amados, a história ainda não acaba só nessa desgraça, nessa situação terrível. Quando ele termina o estupro, o ato ali violento contra a irmã dele, ele olha para a irmã dele e ele sente nojo dela. Vê bem se tem cabimento uma história dessa. Ele foi o vilão, ele foi o infrator, e quando ele cai em si do que ele fez, ao invés dele sentir arrependimento, ao invés dele pedir perdão, ao invés dele tentar se consertar de alguma forma, ele fica com o nojo da irmã. Ué, cadê aquele amor? Cadê aquela paixão toda? Num instante, ela virou um outro sentimento, repudiada para fora, longe dele, longe de toda aquela situação. Amados, sabia que existe gente assim nesse mundo? Pessoas que ferem a gente e depois elas agem como se fosse a gente que tivesse ferido elas. Que Deus nos livre de tais pessoas. Que Deus nos livre de sermos pessoas assim, que ferem outras pessoas e depois agem como se todo mundo tivesse contra ela. É esse o comportamento de uma pessoa que não tem controle das suas emoções. Ela faz a mal ação, o ato falho, ela comete o pecado, ela comete torpeza,
mas ela não sente repulsa daquilo que ela fez. Ela simplesmente larga a pessoa sangrando no meio do caminho e sai andando com pena de si e nunca de quem ela feriu. A gente precisa acabar com isso, amados. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que os sentimentos ruins dominem a nossa vida ao ponto da gente o quê? Cometer tal situação. Como Caim, que por causa de um sentimento ruim, ele vai e mata o seu próprio irmão. Observem, amados, que as piores crueldades acontecem sempre no seio familiar. É inveja, é ciúmes, é paixão. São sentimentos, amados, que se a gente não controlar, eles vão nos controlar. Tanto que Deus falou com Caim, né? Que Caim, olha, por que você está com esse rosto? Por que está com o semblante caído? O pecado está aí batendo na sua porta. Ou você domina, ou você vai ser dominado. Por isso que o Espírito de Deus precisa estar na nossa vida o tempo todo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Como diz a palavra em Gálatas 5,16, que a gente precisa andar em espírito para não satisfazer os desejos da carne. Porque a nossa carne, sem a ação do Espírito governando, é sombria e tenebrosa. Nós vamos nos sujeitar a ela e assim cometer pecados que talvez sejam irreparáveis, como o de Amnon. Porque o que ele causou? Ele causou um trauma na vida da irmã. Quando Absalão, o irmão dela, né, legítimo dela, fica sabendo o acontecido, a raiva domina Absalão e ele começa a planejar a morte do irmão dele também, porque todos eram irmãos ali. E 2 anos se passa até que Absalão, num momento em que Tamar está lá achando que, né, sei lá, que podia tocar a vida dele sem ter nenhum retorno daquilo que ele tinha semeado, vem e a morte o pega, ele é assassinado. Amados, cada ação tem uma reação. Por isso que nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos ter domínio das nossas emoções. Os sentimentos vêm, eles vêm e parece que eles vão nos enlouquecer e parece que a gente vai morrer se a gente não falar, se a gente não fizer, se a gente não estar. Parece que é o fim do mundo, mas não é, amados. Torna-se o fim do mundo quando a gente se sujeita a esse tipo de sentimentos. Mas, amados, todo aquele que tem domínio próprio, que busca ser resiliente, tem a recompensa de Deus na vida. Primeiro que você deita no seu travesseiro, satisfeito com o seu comportamento de controle. Era para você ter feito errado, era para você ter falado coisas ruins, mas você teve o controle ali, você assumiu, você não simplesmente sentou na plateia da sua vida e ficou assistindo os sentimentos te dominarem. Não, você tomou a dianteira e tornou-se o protagonista da sua história. E isso fez com que você simplesmente tivesse a satisfação de que você evitou desgraças, dores, frustrações. Isso é bênção. Apóstola, como que eu consigo? Porque a hora que eu vi, eu já fiz, já falei, já gritei, já xinguei, já bati, já fiz um monte de coisa. Eu não tenho controle. Amados, busque a Deus. Busque a Deus. Quando um sentimento ruim vier na sua vida, busque a Deus, seja sincero. Fale, Deus, veio aqui esse sentimento, veio aqui esse pensamento. Deus, eu não sei nem por que eu estou pensando nisso, não sei nem por que isso está acontecendo na minha vida, mas esse sentimento está aqui, está acelerando o meu coração. Fale com Deus, seja sincero. E aí a força que você precisa para vencer o sentimento virá sobre sua vida. Por quê? Porque você buscou a Deus em primeira instância. A palavra do Senhor diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Apóstolo, não entendi.
Eu vou explicar. Quando nós tomamos atitudes como essa, de buscar a Deus em primeira instância, buscar ao Senhor para não fazer a nossa vontade, buscar ao Senhor para não satisfazer o nosso desejo, amados, isso alegra o coração de Deus. Então, o Deus alegre, Ele deposita sobre nós a força necessária para nós rompermos com essa escravidão. Amados, ou nós somos guiados pelo Espírito de Deus, ou nós somos escravos dos sentimentos ruins que são manipulados por Satanás, que quer só ver a gente mal, que quer o quê? Roubar, matar e destruir. Hoje é o dia da gente aprender a buscar ao Senhor para vencer isso. Outra coisa, outro conselho que eu quero te dar: não nutra os sentimentos, não alimente os sentimentos ruins, porque eles se tornarão, cada vez maiores e mais fortes, e o sentimento vai ficando cada vez mais dominador dentro de você, e a hora que você vê, você não tem mais saída mesmo. Já viu a história do homem que colocava cachorros para lutar, para brigar, e ele ganhava dinheiro com isso? E ele tinha 2 cachorros, um marrom e um branquinho. E então ele fez toda a propaganda da luta dos cachorros e vinham as pessoas apostarem. E aí ele apostava, por exemplo, naquela semana ele apostava no branco. E aí todo mundo apostava no marrom e tal. E aí o que acontecia? Ele ganhava, porque o branco naquela semana ganhava. Aí todo mundo na outra semana viu que o branco lutou bem e falou, vamos apostar todos no branco. E ele falava, é o marrom que vai ganhar. E aí, quando todos apostavam, no branco, o marrom ganhava. Até que alguém falou, esse cara tá de palhaçada, alguma coisa tá acontecendo que nós não estamos sabendo. Porque como que ele sabe quem vai ganhar ou quem não vai ganhar? Ele tá arrancando dinheiro da gente. Então, forçado por alguém, ele acabou dizendo que na semana que ele queria que o branco ganhasse, ele só dava comida e água pro branco. E o outro, ele dava só no dia que ia lutar um pouco de água para ele ir lutar, para não desfalecer ali, para ninguém perceber que ele estava fraco. Moral da história: aquilo que a gente alimenta torna-se forte para nós. Então, se você alimentar, nutrir, ficar pensando nesse sentimento, sabe? Ficar pensando que você tá com raiva, que alguém te contrariou, que você precisa dar o troco, que você precisa se vingar, certamente você vai se vingar. Se você ficar pensando naquela pessoa que você não pode amar, que você não pode ter, mas que você tá apaixonado por ela, você ficar pensando, daqui a pouco você tá o quê? Indo atrás daquela pessoa, cercando aquela pessoa, até que um pecado aconteça. Então, nutrir sentimentos errados é pedir para o quê? Pecar. É isso. Outra coisa, fuja dos desejos, fuja de locais onde você sabe que você não se dá muito bem. Arrume pessoas boas para estar do seu lado, conselheiros sábios, pessoas que têm temor. Nada de conversar com gente doida, nada de conversar com gente que não tem equilíbrio nenhum, porque senão você vai se dar mal. Sabe aquele ditado? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Exatamente isso. Se você anda com pessoas descontroladas, certamente você não vai ter domínio dos seus sentimentos. Então, você tem que ter alguém que esteja na sua vida te ajudando, te aconselhando, te abrandando, sabe? Se você é uma pessoa impetuosa, evite lugares, como eu já disse, E uma coisa importante, ouça muitos louvores. Ouça muitos louvores. Porque, apóstolo, eu ouço louvores, mas eu também ouço algumas músicas seculares. O que tem de mais? Deixa eu falar uma coisa. O que você ouve determina o que você sente. Então, se você quer sair, se você quer aprender a controlar os seus sentimentos, seja lá quais forem, não vai ser ouvindo músicas seculares. Porque se você for ouvir, tudo ali te impele a fazer o que está no seu coração. Seja bom, seja ruim. E não é essa a ideia. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração é o quê? É enganoso e desesperadamente corrupto. Então, o nosso coração só tem um jeito. O jeito de entregar para Deus, porque Ele sabe o que faz. E nunca, e aí eu encerro aqui, e nunca pensar
que o que a gente sente vai nos matar ou vai ser maior do que a gente. Porque a palavra do Senhor garante com toda certeza, em 1 Coríntios 10:13, que não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, e o Senhor não vai permitir que a gente seja o quê? Tentado além das nossas forças. Amém? Antes, Ele já preparou o escape para que a gente possa o quê? Suportar. Então, chega de drama, chega da gente pensar que a gente não vai conseguir, porque a gente consegue, porque ninguém é tentado além das próprias forças, ok? Então, que você pare, reflita nessa palavra e busque ao Senhor para que você viva os melhores dias da sua vida. Não vou dizer que os sentimentos não virão, eles virão. Mas entre eles virem e você o quê? Se desgraçar, se sujeitando a eles, há o caminho do escape, que é buscando a presença de Deus e assim semeando atitudes de bênção que virão como frutos doces na sua vida. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida. Graça e paz.